Olá a todos, sejam bem-vindos à mostra de projetos científicos do Colégio Nova Escola. Meu nome é Luiz Eduardo Fernandes Moraes, sou do segundo ano e membro do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Fui orientado pelo professor Adriano Braga Bressano na presente pesquisa e ela é a quebra do código dos quadrinhos na HQ Lanterna Verde e Arqueiro Verde de Dennis O'Neil e Neal Adams. Bom, a justificativa da presente pesquisa é que atualmente os filmes de super-herói vêm ganhando enorme destaque por conta de suas altas bilheterias e engajamento do público. Dessa maneira, e a partir de então, os filmes de super-herói, ao longo do tempo, começaram a trabalhar temas mais sérios que, apesar de inicialmente serem focados no entretenimento, filmes como V de Vingança e Coringa, ambos baseados em HQ, surgiram e foram lançados, sendo eles grandes sucessos no cinema. E o mesmo aconteceu com as histórias em quadrinhos, em que inicialmente elas eram focadas no entretenimento, apesar de algumas mensagens subliminares mais rasas, só que, assim como os filmes após um tempo, os quadrinhos também começaram a trabalhar temas mais sociais, temas mais próximos do mundo real nos seus roteiros. E tudo isso começou em 1970 com a publicação de Lanterna Verde e Arqueiro Verde por Dennis O'Neil e Neal Adams. Dessa maneira, a pesquisa objetiva analisar a forma de como, tanto da maneira dos discursos, mas como das imagens, como são feitos os desenhos, eles vão além, eles quebram o código dos quadrinhos que controlava os temas publicados nesse tipo de... Dessa maneira, a análise foi feita por duas diferentes frentes, visto que os quadrinhos consistem na arte sequencial e interligação entre os textos e os desenhos. A análise também foi feita focando nesses dois aspectos dos textos: a linguagem verbal presente nos discursos e a linguagem não verbal presente nos desenhos. Dessa maneira, referente à linguagem verbal, o discurso, segundo Gregolin, pode ser definido como a forma como os textos transmitem suas ideias e ideologias, sendo a ideologia um conceito resultante da transmissão de opinião que só é possibilitada por conta do discurso. O discurso este que é utilizado como artifício de propaganda não só ideológica, mas também como capacidade de contar histórias e assim envolver um público. Já perante a parte da linguagem não verbal, foi utilizada a iconografia e iconologia, dois conceitos criados por Panofsky, que consiste em analisar primeiro a iconografia, pegar o desenho e separá-lo em símbolos e ícones, analisando assim os significados e importância de cada um deles dentro da construção das imagens. Já a iconologia é o processo seguinte da iconografia, que consiste em interpretar todos esses símbolos e ícones presentes na construção das imagens. Definido a justificativa da pesquisa e a base da metodologia utilizada, é necessário citar o que é o código dos quadrinhos antes de tudo, em que, por conta da publicação do livro Seduction of the Innocent, do Dr. psiquiatra Frederick Wertham, em que no livro ele declara que grande parte dos jovens acusados de delinquência juvenil carregavam consigo histórias em quadrinhos no seu laboratório, e a partir de então ele começou a associar ambas as ações. E por conta de todo o movimento, em 1954, a indústria dos quadrinhos se reuniu e criou o Código dos Quadrinhos, que consistia num documento com diversas regras que os editores deveriam seguir para publicar tais gibis. Dessa maneira, o Código dos Quadrinhos foi uma forma de censura à liberdade criativa dos roteiristas e desenhistas da época. Isso marcou, iniciou e decorreu durante toda a Era de Prata das histórias em quadrinhos, até que em 1970, com a publicação de Lanterna Verde e Arqueiro Verde, isso estaria prestes a mudar, em que a partir de então, Dennis O'Neil e Neal Adams foram diretamente de encontro ao que o Código dos Quadrinhos previa. Eles começaram a trabalhar temas mais sociais, em que como resultado da pesquisa, é possível ver, por exemplo, na edição 76 da revista Green Lantern, na revista mensal do Arqueiro Verde, existem uma sequência de 3 painéis
que demonstram claramente a forma como eles já começavam a citar problemas sociais ao colocar um personagem de teor intergaláctico com um personagem de teor urbano, nesse caso, o Lanterna Verde e Arqueiro Verde, respectivamente, em que um idoso negro ele se aproxima do Lanterna Verde e tudo isso numa situação tranquila, demonstrada por esse fundo azul, até que o senhor ele chega e declara: eu estava lendo sobre ti uns dias, você ajudou uns carinhas laranjas, deu uma forcinha para uns roxos e trabalha para uns caras azuis. Mas teve uma coisa que você sempre ignorou. Por que você nunca ajudou os negros? E isso demonstra todo o contexto de preconceito vigente nos Estados Unidos na década de 70, que estaria entrando em pauta por conta da ascensão desses movimentos, por conta de ativistas como Martin Luther King e seu assassinato, que acabou gerando grande repercussão do assunto. Não só isso, mas o tema do racismo é aplicado em muitas outras formas dentro da HQ. Não só na forma do preconceito dentro da cidade, mas em cultos, grupos extremistas e até mesmo dentro da política norte-americana. Outro tema muito presente foi a abordagem do consumo de drogas na revista em que o parceiro do Arqueiro Verde, Roy Harper, teria começado a consumir tais produtos após ter sido, de certa forma, abandonado pelo Arqueiro Verde sem aviso prévio. O roteirista e desenhista, eles ambos começaram a conversar com pessoas em reabilitação, conversando sobre toda a dificuldade que foi sua vida durante o período de consumo. Não só isso, mas na edição 86, a capa é marcada por uma seringa no fundo, com diversos rostos de outras pessoas que, de acordo com a cor vermelha e destaque em um tom mais triste, todas elas teriam morrido devido à overdose do consumo de drogas. E ainda na capa é possível ver o Roy Harper nos braços do Arqueiro Verde, demonstrando o perigo de tal produto, colocando inclusive na capa que o consumo de drogas é mais mortal que uma bomba atômica. Isso só nos discursos, mas isso também nas imagens, o uso de cores mais intensas, fazendo dualidade, mudanças rápidas de um quadro para o outro, como naquela imagem do senhor criticando o Lanterna Verde, de um fundo azul que demonstrava tranquilidade, por um fundo vermelho que demonstrava intensidade, colocando aquele senhor numa perspectiva superior, o que trazia razão para as ações dele, e demonstrando que ele estava certo perante os dois heróis. E no terceiro quadro, aquelas manchinhas pretas que demonstravam a incerteza do Lanterna Verde e eram somadas à posição cabisbaixa do Lanterna Verde após ouvir aquilo lá. Tudo isso resulta no que foi a Era de Bronze dos quadrinhos e como tudo mudou na indústria por conta disso. Todos sabemos que aquela HQ foi o que saltou a Era de Bronze, mas é necessário estudo, é necessário analisar o conceito da arte a partir da iconografia e iconologia e também do discurso de tais personagens e assim entender a forma de como tudo isso aconteceu, o que acabou influenciando no futuro no lançamento de outros super-heróis tomando uma posição mais realista, como foi no caso do Batman do Frank Miller, tanto em Batman Ano 1 e Batman The Dark Knight Returns. E também em ambas em 1985, também com a publicação de Watchmen, do Alan Moore. Bom, esse foi uma breve conversa sobre o que a minha pesquisa é. Se você quer saber mais a fundo, pode vir aqui falar comigo. Muito obrigado por ter assistido. Meu nome é Luiz. Muito obrigado. Tchau, tchau.